Estamos iniciando mais uma reunião virtual do Lar de Teresa. Essa noite nós teremos como responsável pelo tema da nossa noite a nossa companheira Tônia Wilson, de Três Rios. Ela vai trazer para nós, né, como nós alternamos sempre, um tema essa semana do Evangelho. E eu queria pedir à Tânia para que nos dê, como sempre, as suas primeiras palavras, para nos dar a sua saudação. Queridos irmãos e queridas irmãs, mais uma vez uma grande alegria estarmos juntos para refletir um pouco mais acerca da nossa amada doutrina. Recebam todos o meu carinhoso e fraterno abraço. Obrigado, Tânia. Então, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos na nossa reunião. E, como sempre, né, nós começamos para nos prepararmos para nossas reflexões, fazendo a leitura de uma página. A página de hoje, então, como nós estamos vendo, é uma página de Emmanuel, do livro Seara dos Médiuns, e tem o título Irmãos Problemas. E diz o seguinte para nós: são sempre muitos, contam-se às vezes por legiões, acham-se encarnados entre os homens e caminham semeando revolta. Mostram-se desencarnados da esfera física e comunicam a peçonha do desespero. Facilmente identificáveis, sinalizam a rebeldia. Falam em dever e inclinam-se à violência. Referem-se ao direito, transformam-se em vampiros. Criam a dor para os outros, encarcerando-se na dor de si mesmos. São vulgarmente chamados espíritos maus, quando mais propriamente são espíritos infelizes. Zombam de tudo que lhes escapa ao domínio, supõem-se invencíveis na cidadela do seu orgulho, escarnecem dos mais altos valores da humanidade e acreditam ludibriar o próprio Deus. É certo que esses irmãos, enredados a profundo desequilíbrio, estarão entre nós, adestrando-nos às forças mais íntimas para que aprendamos a auxiliar. Não perguntes por que existem, de vez que emparelhávamos com eles até ontem, quando padecíamos ignorância maior. E nem exijas que os orientadores da espiritualidade lhes suprimam a condição inferior, a golpes de mágica, porquanto somos todos irmãos, com necessidade natural de assistência mútua. Cabe-nos, acima de tudo, a obrigação de secundar o trabalho daqueles que nos precederam e nos inspiram, realizando o melhor. Para isso, não te digas inútil. Se não prestássemos para as boas obras, por que razão nos daria Deus a flama da consciência e o sopro da vida? Contudo, não basta pregar, é preciso fazer. Os companheiros infelizes, além de serem irmãos problemas, são também nossos observadores de cada dia. Embora com sacrifício, atende a tua parte do esforço na plantação da bondade e no suor do aperfeiçoamento. Saibamos sofrer e lutar pela vitória do bem, com devotamento e serenidade, ainda mesmo perante aqueles que nos perseguem e caluniam, recordando sempre que, em todo serviço nobre, os ausentes não têm razão. Como havia falado, é do livro Seara dos Médiuns e a psicografia do nosso Chico Xavier. Vamos, então, fazemos a nossa oração para que nós entremos na sintonia da nossa reunião de hoje, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos em pensamento, embora afastados fisicamente. Mas nós pedimos, Mestre, que inspire a nossa companheira Tânia, que nos inspire a todos nós, para que bem aproveitemos esses momentos de reflexão, que são tão importantes para todos nós. Temos a certeza que eles nos sirvam nesses momentos, essas reflexões de guias, quando tomarmos as nossas decisões, enfim, no nosso dia a dia, como tão bem foi colocado na nossa página. Em nome dos nossos benfeitores, sobretudo dos benfeitores do Lar de Teresa em particular, Antônio de Aquino, Teresa. Em teu nome, Mestre, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, é que nós pedimos agora a permissão para iniciarmos as nossas reflexões, a nossa reunião de hoje.
Que assim possa ser. Graças a Deus. Tânia, por favor, a palavra está com você. Muito bem. E sob a influência muito positiva dessa oração que o nosso companheiro proferiu nesse momento, nós vamos hoje continuar falando sobre oração. E nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que é o último capítulo. E esse capítulo trata de ou trata-se de uma coletânea de preces espíritas. A gente já vem estudando em algumas reuniões já há algum tempo, e hoje nós vamos ver o finalzinho do item em que Kardec coloca alguns modelinhos de prece por aquele mesmo que ora. Então, é uma continuação desse item, e hoje nós vamos ver os itens 30 a 41. Lembrando que cada prece, nessa coletânea de preces espíritas do capítulo 28, é sempre antecedida de um pequeno prefácio. A prece ela vai ter um objeto ou um tema, e Kardec, então, coloca uma pequena explicação em relação àquele tema, que é assim, já em si, esses prefácios, eles se constituem um exemplo de concisão, um exemplo de síntese do codificador. Lembrando ainda que esse item de preces por aquele mesmo que ora, é muito importante que quem não assistiu à exposição anterior, que recupere isso pela leitura, porque vejam os temas interessantes que já foram abordados, os 8 contextos que já foram vistos dentro desse item. Preces para afastar maus espíritos, preces pela corrigenda de um defeito, prece para resistir às tentações e outros temas que são muito importantes que a gente dê uma olhadinha, porque falam sobre nós, sobre as nossas necessidades espirituais, aquelas necessidades do dia a dia. E é muito importante que a gente veja não só o prefácio de cada uma, para a gente se apropriar dessa visão ampla e sintética que Kardec coloca, por exemplo, sobre a tentação, sobre o defeito, sobre a influência dos maus espíritos, e também para nós vermos lá o que ele coloca na prece que é fixada ali como modelo em cada um desses itens. Nós vamos hoje, então, ver os 4 últimos temas dessas preces por aquele mesmo que ora. O primeiro deles, Kardec nomeou de ato de submissão e resignação. Então, uma das preces anteriores tratava-se da questão das aflições, dos problemas que todos nós passamos. Ele então inclui esse ato de submissão e resignação. Submissão e resignação a quê? Aquilo que nós passamos. Então, no prefácio, no item 30 desse tema, Kardec nos lembra, ele faz essa pequena revisão, que nós temos que olhar para as nossas aflições e procurarmos identificar as causas delas, porque a gente sabe pela doutrina que os nossos problemas, as nossas dificuldades podem tanto ter causas anteriores, mas podem também ter causas atuais. E aí ele diz que essas aflições podem ser fruto da nossa imprudência, ou seja, da nossa incapacidade de olhar corretamente as situações e tomar os cuidados que são necessários, e da nossa imprevidência, da nossa impulsividade em agir sem pensar nas consequências. Então, é muito importante que a gente se dê conta disso, porque muitas vezes aquela aflição, aquele sofrimento que nos atinge, que a gente diz que é destino, que é expiação, que surgiu na nossa vida porque nós tínhamos que passar, mas não é, ou mais não se trata do que a consequência de uma imprudência ou de uma imprevidência da nossa atual encarnação. E nós temos então que ter essa consciência para que a gente possa modificar essa causa. O exemplo que se costuma dar em relação a isso, na área da saúde, por exemplo, e hoje em dia a gente vê que há um diagnóstico que vem crescendo a cada ano, não só no Brasil como no mundo todo, principalmente no Ocidente, um diagnóstico, por exemplo, de diabetes do tipo 2. A diabetes do tipo 2, como acredito que todos
saibam, ela é consequência de um estilo de vida, uma alimentação extremamente inadequada, com consumo de alimentos que são nocivos à saúde, como o refrigerante, o açúcar, também fruto da falta de exercício, que a gente sabe hoje em dia como é importante o exercício para a manutenção da nossa saúde física. Então, veja, se a gente tem um estilo de vida ruim, claro que nós vamos ter um impacto negativo na saúde e ficaremos doentes, seja com diabetes do tipo 2, seja com colesterol alto, e as suas consequências aí sempre agravadas com o decorrer do tempo. Mas isso é uma causa atual e não uma causa anterior. Outra coisa muito importante que Kardec nos lembra nesse prefácio é que nós temos, já que essa aflição ela pode chegar com uma causa anterior, ou seja, nós precisamos passar por aquela dor, nós precisamos passar por aquele sofrimento, como a perda de um filho, a perda de um ente querido, numa idade em que não se esperaria que isso acontecesse, ou então o surgimento de uma doença que não é causa atual, a gente não fez nada nessa existência, e há casos aí muito interessantes, como pessoas que aparecem com câncer de pulmão sem jamais terem fumado, ou com câncer de fígado sem jamais terem bebido, o que pode indicar, claro, uma consequência de uma vida anterior, algo do perispírito que acabou se transferindo para a atual existência e a pessoa precisa passar por aquele sofrimento. Então, Kardec lembra que, nesse caso, essas dores e sofrimentos que nos chegam, cuja causa está no passado, nós tentarmos nos apropriar dessa dor, observando as consequências positivas dela. E para nós termos as consequências positivas dessa dor, nós devemos suportá-las com coragem, com submissão e com resignação. Daí o título do item da prece. Nesse caso, é interessante trazer uma informação da psicologia, principalmente da abordagem da psicologia positiva, que é uma psicologia voltada para o crescimento humano, que hoje já se fala de um crescimento pós-traumático. E o que vem a ser isso? Fala-se muito de um transtorno de estresse pós-traumático. A gente vive um trauma e então desenvolve um transtorno, um medo, uma ansiedade, uma dificuldade de tocar a vida porque fomos atingidos por aquele trauma. Mas hoje a psicologia já estuda que após um trauma há muitos casos de crescimento. E é exatamente isso que o nosso codificador nos diz no prefácio. É olhar para essas consequências positivas do sofrimento que nos chega. Toda dor é uma oportunidade de nós sermos fortes. Toda dor é uma oportunidade de nós mobilizarmos os nossos recursos de fé, de conhecimento, para nós transformarmos a energia dessa adversidade em proveito da nossa vida, em proveito da nossa evolução espiritual, em proveito, por exemplo, das pessoas que nos observam e que convivem conosco, em especial aqueles das novas gerações, que olham como a gente vai se portar em determinados contextos de dor. E eu trago aqui uma história, que é uma história real, vivenciada por mim, eu quando era uma adolescente de grupo jovem do Centro Espírita Seara Fraterna, na década de 80, a mocidade que eu participava nessa instituição tinha por hábito todo mês, terceiro domingo do mês, visitar a colônia de Hanseníase de Curupaiti. E naquela época a gente levava violão, ia visitando os espaços que eram abertos à visitação e ou conversávamos com as pessoas, cantávamos com elas, eventualmente fazíamos um pequeno evangelho ali, lendo uma página, aplicando passe se a pessoa consentisse. E eu me lembrei de uma senhora chamada Berenice, que nós visitávamos, que todo mês ela estava lá nos recebendo com um sorriso, e essa senhora, ela não tinha as duas pernas em função da doença, houve um agravamento e ela então usava cadeira de rodas, mas ela sempre recebia a gente com um sorriso, com uma alegria que nos contagiava. E um dia ela nos contou a nossa história, porque nós observamos a foto dela, uma foto que ela tinha dela muito jovem, com um rapaz.
não parecia um casamento. E ela então contou para nós que ela havia sido casada, que quando ela estava com poucos anos de casada, ela teve o diagnóstico da hanseníase. Na época do diagnóstico, a internação na colônia de Curupaiti era obrigatória, era compulsória. Então ela teve que se afastar e ir para a colônia. O marido ainda conseguia visitá-la até que ele desencarnou e ela ficou viúva. E ficando viúva, a família tomou a casa que era dela e do marido e esqueceu-a lá na colônia. E ela contava isso para a gente, amigos e amigas, com uma serenidade, uma tranquilidade, e eu não resisti, perguntei. A gente chamava ela de Berê. Eu falei, Berê, mas você conta isso com tanta tranquilidade, como você fez para superar? E a frase que ela nos disse que não me saiu da mente, que mostra exatamente isso que Kardec está colocando aqui. Ela falou assim: minha filha, Deus é Pai, Deus me deu felicidade, eu fui muito feliz por um tempo e Deus me tirou. Deus sabe a razão. A mim cabe continuar agradecendo a Ele tudo que eu tenho de bênçãos a cada dia. Então, a gente vê que há pessoas que conseguem ter coragem nesse momento, transformar o trauma em crescimento, e assim nós, porque não há nada que indique que a gente também não possa ter a mesma atitude diante da dor e do sofrimento. O segundo item é intitulado de Num Perigo Iminente. Então, é uma oração que ele coloca para a gente fazer quando a gente se vê diante de um perigo e também, logo em seguida, a ação de graças, a prece de ação de graças por haver escapado de um perigo. Então, esses prefácios são, respectivamente, os itens 34 e 36 desse capítulo 28. E no prefácio da prece que a gente tem que fazer no perigo iminente, Kardec vai nos chamar a atenção para a nossa fragilidade orgânica e para a transitoriedade da vida. Que esse momento de perigo que pode surgir na vida de cada um de nós, ele deve justamente ser utilizado para nós nos lembrarmos disso. Que a gente pode ou não escapar desse perigo. A gente escapa desse perigo se aquilo não for uma expiação que a gente tenha que passar e que vai mudar totalmente a nossa vida. Podemos escapar dele, caso esteja dentro da lei de causa e efeito e a gente não sofrer a consequência, mas a gente não sabe. Então, a verdade é que nós temos que, na nossa vida diária, em alguns momentos da vida, sempre lembrarmos dessa nossa fragilidade, dessa nossa transitoriedade. E ele coloca essa frase lá que eu achei um espetáculo: nós podemos ser chamados a qualquer instante à verdadeira vida. Eu, por exemplo, eu dirijo muito em estrada e sempre que eu vou pegar a estrada, eu faço uma oração me entregando ao poder superior, porque pode acontecer de numa dessas idas e vindas eu sofrer um acidente e desencarnar, eu sofrer um acidente e ficar com algum tipo de deficiência ou ficar hospitalizada. Então, o perigo que a gente esteja próximo, ou que a gente testemunhe, ou que a gente se veja envolvido, ele deve ser sempre olhado nesse sentido. Através desse perigo eu lembro da minha mortalidade, eu lembro de quão breve pode ser a vida de qualquer um de nós. Mas é importante que a gente, quando se encontrar numa situação de qualquer tipo de ameaça, e os companheiros e companheiras que residem no Rio de Janeiro lidam com essa violência urbana, por exemplo, que a gente consiga, nesse momento, se interiorizar um pouco e elevar o nosso pensamento pedindo ajuda. Então, Kardec vai colocar o modelinho da prece para pedir ajuda no momento de perigo e também depois a ação de graças por haver escapado a um perigo. Trago aqui um exemplo do livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco, é aquele livro que ele relata os bastidores do Carnaval no Rio de Janeiro. Então, Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 21, nos dá um exemplo de uma moça espírita que havia no Carnaval se dirigido a uma comunidade para prestar uma assistência a uma determinada família, e quando ela estava voltando para casa numa rua deserta, ela se viu cercada por três rapazes, e esses rapazes então vieram com a intenção de violentá-la.
Ela, então, enquanto lutava, olhe a tranquilidade interior, né? O controle, não é nem tranquilidade, mas o controle, o autocontrole dessa moça. Porque lutando contra aqueles agressores, ela começou a mentalizar o Dr. Bezerra de Menezes e a pedir ajuda ao Dr. Bezerra de Menezes insistentemente. E o Dr. Bezerra de Menezes, na realização desse trabalho no Carnaval, como é um espírito evoluído, ele captou aquele pensamento, dirigiu-se rapidamente ao local, junto com Manuel Filomeno e outros colaboradores. Quando ele viu a cena, né, a moça já quase ali subjugada, ele se concentrou, viu que nas imediações havia um carro de polícia, se dirigiu ao carro de polícia, inspirou qualquer coisa ao motorista. O motorista, então, virou na rua em que o ataque estava ocorrendo, com a sirene ligada, e quando os agressores viram o carro da polícia entrar na rua com a sirene, eles então abandonaram a moça e saíram correndo. E o mais interessante é que depois da moça socorrida, depois que ela estava um pouquinho mais calma, ela não quis ir à delegacia prestar queixa, me parece que eles iam inclusive levá-la na casa dela. O copiloto, né, o policial, que eles andam sempre juntos, né, o motorista e o colega, né, de trabalho daquele turno, virou para o motorista e falou assim: o que que deu em você? Você nunca entra nessa rua. O que que te aconteceu para você entrar já com a sirene ligada? E aí o motorista fala que de repente ouviu uma voz que falava para ele assim: entre, liga a sirene e entre aqui. E aí ele fez isso, obedeceu aquela voz, se sentiu compelido. E o companheiro fica fazendo graça com ele, dizendo: não, isso é porque você deve ter bebido para ouvir essa voz. Não acreditou que havia sido um processo de inspiração, de um poder superior. Então, percebam que nesse momento, em qualquer momento, que a gente estiver na iminência de um assalto, que a gente estiver na iminência de um acidente, que a gente estiver na iminência de qualquer ameaça, eu sei, gente, que deve ser difícil, e aí minha admiração profunda é por essa moça que conseguiu. Eu espero, quando chegar a minha vez de me ver diante de algum perigo, ser capaz de fazer isso também. Mas percebam que nós estamos aqui estudando e vendo que isso é possível, né? Então, Kardec coloca isso como um modelinho de prece e eu trago aqui o exemplo de que não só essa moça conseguiu mentalizar, vejam que não há necessidade de ser nada muito articulado, com muitas palavras. Não, ela simplesmente começou a mentalizar: doutor Bezerra, me ajude, me ajude, me ajude, e o doutor Bezerra, então, conseguiu providenciar o auxílio a ela, ela escapou desse perigo. Aqui eu gostaria de fazer um comentário, porque Kardec coloca a prece num perigo iminente e depois a ação de graças por haver escapado do perigo. Mas eu gostaria de pedir licença ao codificador, que a gente pode aqui incluir também uma ação de graças por haver vivido o perigo. Porque o perigo, ele vai ser, a qualquer situação difícil, a gente viu no item anterior, vai ter sempre um papel na nossa economia espiritual. Então, mesmo que a gente não escape do perigo, o ideal é que a gente reconheça que ali a lei se cumpre. E se a lei está se cumprindo, também é um caso de nós agradecermos por a lei estar se cumprindo de alguma maneira em nossa vida. Então, pode ser qualquer situação que a gente passa. Há um tempo atrás também viralizou um vídeo de uma jovem, de uma mulher jovem, que num acidente de carro perdeu um braço. Eu tentei até recuperar esse vídeo para rever, né, e conseguir me apropriar melhor e não consegui. Mas nesse vídeo, essa moça, ela fala exatamente isso, que sofreu acidente, sobreviveu, mas ficou com a deficiência. E ela dizendo como que ela se sentia grata, como ela se sentia abençoada de ter tido a vida preservada, de como que ela estava crescendo com aquela experiência de ser uma pessoa deficiente sem o braço. Então, essa segunda oração está relacionada à primeira, quando nós não conseguirmos escapar do perigo e caso a gente tenha que vivenciar alguma situação difícil em decorrência dele. O próximo item é também muito interessante, a próxima prece, que é o item 38,
é uma prece que Kardec recomenda que a gente faça à hora de dormir. Então, ele lembra no prefácio, no resuminho que ele faz, que o repouso do corpo para a preparação das forças físicas e morais é muito importante. Então, a gente sabe que o nosso corpo dorme para que a gente recupere a força física. E, inclusive, a privação do sono, nos casos de insônia, ou nos casos, por exemplo, de tortura, ela traz uma série de malefícios, não só de ordem física, mas também de ordem psicológica, de ordem emocional. Então, esse repouso ele é muito importante, mas Kardec lembra que o espírito não repousa, o espírito não dorme. O que repousa é o nosso corpo. E aí aqui a pergunta: o que fazemos quando o nosso corpo está dormindo? Nós dormimos cerca de um terço da nossa vida. Aqueles que só dormem 8 horas, porque é os dorminhocos, né, os dorminhocos que dormem muito mais que isso. Mas quem dorme aí 8 horas por dia, dorme um terço da vida. E o que nós fazemos, uma vez que estamos desdobrados durante essas 8 horas? Daí a importância de nós rezarmos a hora de dormir, de elevarmos o nosso pensamento a Deus, porque Kardec já dizia nessa época, na publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, que lá na erraticidade, que lá no plano espiritual, acontecem reuniões de estudo, acontece o encontro com os nossos amigos que já estão do lado de lá, que já voltaram para casa, e acontece também o encontro com os nossos amigos e protetores espirituais. Então, é muito importante que a gente se prepare adequadamente antes de dormir para não ir para qualquer lugar, gente. Porque se a gente ficar com o nosso pensamento ali no terra a terra, nas preocupações só do dia, nas sensações físicas, se a gente, por exemplo, à noite nós nos fizermos excessos na alimentação e na bebida, principalmente no álcool, vamos ficar anestesiados. Então, quando nós nos desdobrarmos através do sono, essas 8 horas, ou elas estarão perdidas para nós, porque a gente não vai nem conseguir sair ali de perto do corpo, ou nós vamos para lugares que não serão lugares edificantes e que contribuam para a nossa paz. Eu trago aqui um outro exemplo que eu convido todos e todas à leitura, tanto do capítulo 1 quanto do capítulo 2 do livro No Mundo Maior, mas eu trago aqui o capítulo 1, cujo título é Entre Dois Planos. E nesse livro, nesse iniciozinho do livro, começa com André Luiz observando um imenso auditório lá no plano espiritual, ali pela madrugada, tá? E aí reza a lenda, eu não consegui localizar essa informação, mas reza a lenda que as reuniões no plano espiritual acontecem ali entre mais ou menos 3 horas da manhã, né? 3 e 4 horas da manhã, que é para dar tempo de todo mundo se deslocar e do pessoal depois voltar, cada um para as suas casas. Então, pelo sim, pelo não, é muito bom se a gente tiver que aproveitar a madrugada, a gente aproveitar, mas não exatamente aí nesse horário, que é o horário que a gente pode ser convocado ou levado para alguma reunião. Mas essa informação eu já ouvi no movimento espírita, mas não li exatamente onde que a pessoa que fala isso, ou de quem eu ouvi, onde exatamente isso está inscrito. Mas o fato é que André Luiz olha aquele imenso auditório e fala que são 1.200 pessoas, sendo que 80% dessas pessoas, segundo ele, são aprendizes dos templos espiritualistas em ramos diversos. Espíritas, católicos, evangélicos, umbandistas, budistas. Ele não diz as denominações, só fala que ramos diversos. E olha que bonito isso, gente. Ele diz que esse é 80%, porque os outros 20% são trabalhadores do próprio plano espiritual, são pessoas que nem a gente. Pessoas que estão no trabalho do bem, frequentando um movimento de renovação das consciências, mas ainda padecem desarmonias e angústias que muitas vezes ameaçam o nosso equilíbrio iniciante, principiante, esse equilíbrio que a gente pretende desenvolver. Então, essas instituições que acolhem as pessoas durante a libertação pelo sono dão os recursos que nós precisamos, nos amparam para que a gente possa superar esses desequilíbrios, colocando ideias na nossa memória, sugestões, inspirações salvadoras, para que a gente, quando acorde
acorde renovado. E aí, nesse item, né, nesse parágrafo em que André Luiz dá essas explicações, do capítulo 1, ele ainda fala que milhões de homens e mulheres, quando dormem, ficam algemados a interesses imediatos, ansiando por sensações mais terra-terra, mais baixas. E é claro que eu acredito que, assim como eu, nenhum de vocês aqui que nos assistem gostariam de estar entre esses milhões, e sim entre os 1.200 que vão lá para se sentirem fortalecidos. E, finalmente, no outro item, Kardec coloca um modelinho de oração para quando a gente prevê uma morte próxima. Então, quando nós estivermos na iminência da morte, no item 40, ele no prefácio nos lembra como é importante nós termos a fé no futuro e também orientarmos o pensamento durante toda a nossa vida para os verdadeiros valores da vida imortal, para que quando esse momento da morte chegar, nós nos encontrarmos de fato preparados. Afinal, nós retiramos da vida exatamente aquilo que a gente investe nela. E eu vou repetir essa frase. Nós retiramos da vida, ao final da vida, exatamente aquilo que a gente investiu ao longo dela. Bem-estar espiritual não se improvisa, equilíbrio espiritual não se improvisa. E é aqui que eu peguei, né, fiz a licença de não só trazer essa orientação, essa lembrança do codificador no prefácio, mas também de trazer um pouquinho do conteúdo da própria prece, porque esse modelinho de prece para a gente fazer quando nós estivermos prestes a voltar para casa, voltar para o plano espiritual, Kardec coloca na prece uma profissão de fé, o reconhecimento da nossa imortalidade, uma prestação de contas perante a nossa própria consciência, sem ilusões e subterfúgios, o reconhecimento do que a gente vai levar, que são as nossas boas e más qualidades, que nesse momento nós temos de nos arrepender sinceramente pelas nossas faltas, e nos consolarmos pela possibilidade de uma reparação futura. Nesse momento também próximos ao desencarne, nós podemos, na nossa prece, pensar naqueles que vamos encontrar depois que nós fizermos a passagem, tanto afetos quanto desafetos. E aí, não só perdoar aqueles que nos fizeram mal, mas também pedir perdão àqueles que nós prejudicamos. E, por fim, pedir nessa oração as portas do desencarne para que a gente tenha forças de deixar os prazeres grosseiros. Exemplos, quem é acostumado a assistir os 23 BBBs, sei lá quantos que já passaram, né? Há 23 anos assiste BBB, nessa hora pedir forças e coragem para conseguir largar não só o BBB, como qualquer outro programa de televisão ou prazer grosseiro que porventura tenha alimentado ao longo da vida. E aqui, já que nós estamos falando em desencarne, eu acrescento ao que Kardec, o nosso codificador, já falou, não só no prefácio, mas também em relação ao modelinho da prece, nos lembrando aquilo que é essencial, e aqui é muito importante mesmo que a gente confira lá o conteúdo da prece, porque, na verdade, esse conteúdo da prece é uma dica muito grande do aproveitamento da nossa vida inteira. Eu trago Jesus, nosso mestre, lembrando a todos e todas que ele, no momento do desencarne dele, ele disse uma frase, que quando eu costumo perguntar isso em palestra, e pergunto, vocês sabem qual é a frase que Jesus disse? As pessoas costumam dizer, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Não, não é essa, apesar de ser também uma frase extremamente profunda e apropriada. A última frase que Jesus disse antes de desencarnar foi, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E é assim, com essa frase, imitando o modelo aqui de Jesus, nessa prece tão concisa, que eu um dia pretendo também, ao me encontrar às portas do desencarne, também repetir essa frase que Jesus deixou como legado: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E assim, nesse finalzinho, que é o nosso, eu gosto de brincar, né, que é o E Agora José, mas também E Agora Maria, eu gostaria de lembrar que esse primeiro item das preces por aquele mesmo que ora, é importante nós olharmos todas as preces, porque Kardec vai colocar temas e assuntos que ele considerou dentro do conteúdo doutrinário
temas importantes para a nossa evolução espiritual, não só para se constituírem como anseios e práticas, como também para nós agradecermos em todos os contextos que ele coloca lá. E lembrando a todos nós que além da prece, assim como nós fazemos no início de cada reunião uma leitura preparatória, eu indico a todos e todas esse livrinho de Joana, porque é um livro que trata também de problemas e questões bem do dia a dia. Ele se intitula Episódios Diários e começa aqui, desde o momento em que a gente acorda, o que a gente deve mentalizar, até o momento em que a gente deita a cabeça para dormir. Então, fica aqui a indicação, porque são mensagens curtinhas, se não der tempo para ler em casa, dá para levar na bolsa, na mochila, em qualquer lugar, para que a gente possa fazer uma preparação também ao iniciar do dia, para nós termos um aproveitamento melhor do nosso tempo, porque o tempo urge, o tempo voa, e o tempo é todo o material de evolução espiritual que nós temos. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar na nossa intenção de nos melhorarmos a cada dia e que Ele permaneça em nós, no nosso coração, nos ajudando nesse sentido. Em primeiro lugar, né, agradecer a Tânia, né, por mais uma reflexão tão importante para nós sobre essas orações, né, do Evangelho e com tantos conselhos práticos também para o nosso dia a dia, né, para a nossa caminhada. Muito obrigado mais uma vez, tá, do coração. Nós lembramos, né, que nós vamos encerrar mais uma reunião, mas semana que vem estaremos novamente aqui reunidos, né, alternando semana que vem. Teremos um tema do Livro dos Espíritos, né, que trata dos três reinos. Novamente, voltaremos àqueles temas do Livro dos Espíritos, os homens e os animais. E vamos, né, inspirados em todas essas orações que Kardec nos diz, nós fazemos a nossa oração final, nos sintonizando com o nosso Pai, com o nosso Mestre, para encerrarmos aqui a nossa reflexão tão importante para todos. Vamos agradecer, então, todos juntos, mais uma vez, ao nosso Mestre Jesus e ao nosso Pai, por essa oportunidade que nós tivemos. Muito obrigado, Mestre querido. Que a sua luz, sua bênção possa continuar nos acompanhando sempre. Que como é importante para nós ouvirmos essas palavras, essas reflexões, que nós consigamos nos lembrarmos delas, Mestre. Quando as ocasiões se apresentarem, como colocou, também a nossa companheira, em tantas ocasiões, na ocasião do retorno à nossa vida maior, quando estivermos em um perigo iminente, quando acordarmos, quando encerrarmos o nosso dia, enfim. É sempre importante, Mestre, essa sintonia contigo, com o nosso Pai, por meio da oração. Mandamos ainda as nossas vibrações, aonde vivemos, Mestre, sobretudo, nossas vibrações de paz, nas nossas cidades, no nosso Brasil, no nosso planeta. Há tantos que passam por provas tão difíceis, Mestre. Aquelas provas do mar alto que tem que enfrentar, e que tantas vezes esses conselhos que ouvimos são o que nos salvam, e as lições que aprendemos deles. Em nome de nossos benfeitores, mais uma vez, dos benfeitores da nossa casa, que nos proporciona essa oportunidade, do Marte Teresa, em teu nome, Mestre, mas sobretudo em nome de Deus, é que nesse momento pedimos para encerrar a nossa reunião e as nossas reflexões de hoje. Que assim possa ser. Graças a Deus. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus.
E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, evangelho perdão, evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, evangelho perdão, evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, evangelho perdão, evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho